Olá, que momento especial! É uma grande alegria compartilhar café e fé com você e podermos estar juntos. Mais uma vez, mais uma semana com Pedro Medeiros, meu convidado especial, que vai compartilhar conosco aqui. Nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão da oração. Como é que é? Oração? A gente ter cuidado com a oração pagã. Paganismo na oração. O paganismo na oração. Oração que não corresponde ao modelo de Cristo. E você sabe que o nosso objetivo é sempre este. Evangelho, boa notícia. As insondáveis riquezas de Cristo que trazem sentido à nossa existência. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer o nosso material e também você possa participar. E falar em participar, eu conto com a sua participação no compartilhamento dos vídeos para que outros possam conhecer a palavra de Deus, ser informado, e também você pode compartilhar conosco as orações, estando na trincheira, ali naquele local onde só Deus e você está, para que nós sejamos amparados e abrigados no guarda-chuva divino. E, se for possível, você nos ajudar na manutenção desse programa. Ele tem custos e, para isso, a sua participação voluntária e para a glória de Deus seria muito importante. Então, eu convido você a pegar o seu cafezinho, porque Café e Fé está começando e nós vamos dar uma paradinha e já voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Cuidado com o paganismo na oração. Esse é um assunto que é relevante aqui para nós. A oração pagã. O que é oração pagã? Jesus chamou a atenção sobre isso, que é ficar repetindo, ficar pedindo, ficar exigindo, ficar ordenando, ficar decretando, essas coisas que o modelo religioso tem criado, que parece criança birrenta, né? Criança mimada, né? Criança mimada, parece sindicalista na porta da fábrica, batendo panela, chamando atenção, colocando Deus na parede. Você conhece isso? Então, geralmente, nós ouvimos que isso está associado à perseverança na oração. As pessoas dizem que isso é perseverar na oração, mas quando nós olhamos para a Bíblia, com a palavra de Deus com atenção, nós vemos que, na verdade, isso é paganismo, né? E quem fala isso é o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6. É verdade. Ali no versículo 7 e 8, ele diz assim: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Essa coisa dessas orações que não, elas parecem que é uma insistência, mas na verdade é uma birra mesmo, né? A pessoa fica ali remoendo e eu gosto muito do pregador metodista que ele usa a expressão, chama-se Bounds, M. Bounds. Ele diz, ore até entregar e louve até receber. Ore até entregar. O que é? Você tem que chegar diante de Deus pronto, decidido a abrir mão, não é? Não com essa lenga-lenga, com essa falação sem quê nem para quê. As pessoas gastam tempo enorme fazendo convencimento de Deus, como se Deus fosse um juiz e ele um advogado que tem que convencer. Como se ele não soubesse de todas as coisas, né? Dos homens que eu li a história dele, John Hyde, o título do livro dele é O Homem que Orava. Ele, certa ocasião, chegou nos Estados Unidos, de volta da Índia, onde ele era missionário, e um amigo, um colega de turma, de seminário, encontrou com ele e disse, John, eu estou uma lata vazia, eu agora vou para a igreja pregar, eu falo, mas não tem nada, não tenho conteúdo. John, você que é um homem de oração, vai orar comigo? Pedir a Deus para me encher. John disse, eu vou. Marcaram um dia, ele foi lá no escritório desse pastor e os dois entraram em um momento de oração, se ajoelharam e 5 minutos se passaram, nenhuma palavra, 10 minutos, nada, 15, nada, 20, nada, e ele já agoniado porque o John não orava e não falava nada e passou meia hora e passaram-se 40 minutos e nada, lá perto dos 50 minutos o John abriu a boca e disse, no seu modo infantil de inglês, disse, "Oh, Daddy, my father." E em português seria, "Oh, papaizinho, meu pai." Somente isto. E aquela glória, a presença do Senhor entrou ali. Não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar. Não é essa gritaria. Às vezes a gente vai em alguns locais aí, onde se reúne a igreja, e você vê, na hora da oração, parece os profetas de Baal, não é? Uma falação, uma gritaria, parece que Deus é surdo. Isso ofende completamente o princípio. Pedro, e o que a gente faz com isso, Pedro? É muito interessante esse texto de Mateus, que são falas de Jesus, que ele mostra que não é pelo muito falar que serão ouvidos, não é por vãs repetições. E ele também diz que Deus já conhece as nossas orações antes que a gente peça. E quando nós olhamos também para o Salmo 139, versículo 4, a palavra diz assim que ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a perseverança na oração, e nós temos aprendido isso, não é necessariamente a persistência, essa coisa que nós comentamos aqui num tom de brincadeira, como uma criança mimada, um sindicalista que fica
primeiro tentando convencer Deus, colocando Deus na parede. Não, a oração é muito mais do que isso. A oração ela é um relacionamento com o Pai. A oração é nós entregarmos e confiarmos ao Senhor, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus ele diz que essas práticas relacionadas a essa insistência, como que Deus só nos atendesse se a gente insistisse, persistisse, ficasse ali, e não é exatamente isso que o texto bíblico nos mostra. O Senhor, ele procura aqueles que o adorem, o que orem a Ele, procurando aqueles que confiam no Senhor, que entregam a sua causa ao Senhor. Né? Então isso é muito mais do que uma simples insistência. Então eu acho que a gente poderia tentar tratar aqui, pastor, o que é de fato, o que tem mais a ver com essa perseverança bíblica na oração. Né? O que é essa perseverança na oração? Né? Eu vejo a história da viúva e o juiz iníquo. Né? O juiz não atendia ninguém, ele era duro e tal. E a viúva queria que ele julgasse a causa. E ela vinha e ele não dava nenhuma bola. Ele, por algum tempo, não quis atender. Mas, depois disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus, não respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me outra vez. Aí, nesse ponto, o Senhor disse, considerai no que diz esse juiz iníquo. Ele só foi atender porque ele não queria ser importunado. Aí ele disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Será que Deus é pior do que esse juiz iníquo? Acho muito interessante essa parábola que o senhor trouxe. Se a gente for olhar também para o capítulo 11, essa parábola está no capítulo 18 de Lucas. De Lucas. Se nós olharmos para o capítulo 11, também até tem a do amigo chato que fica ali importunando e o outro só atende por causa da importunação. E as pessoas geralmente usam essas duas parábolas para falar que Deus só vai atender se a gente insistir, mas o que nós precisamos compreender aqui por revelação do Espírito Santo é que essas parábolas, a palavra nos mostra que é um contraste com o Senhor. A palavra não está mostrando que Deus é como o juiz iníquo, muito pelo contrário. Pelo contrário. Se um juiz iníquo atende por conta da importunação, quanto mais o Pai Celestial atenderá depressa as suas orações. Às vezes pode parecer demorado, às vezes pode parecer que o Senhor não julgou ainda a nossa causa, mas eu acho que a questão da viúva ali, por exemplo, no capítulo 18 de Lucas, a questão é aonde ela estava inserida ali, todos os dias na presença ali do juiz, sabe? Então é muito mais onde nós estamos em oração, nessa sintonia com o Senhor, entregando a causa a Ele, do que simplesmente ficar insistindo, até porque isso aqui, as duas parábolas são contrastes com o nosso Deus. Até porque, imagina só, pastor, a gente tem um Deus que só nos atende se a gente ficar importunando, um Deus que praticamente, na maioria das vezes, não nos atende. Então esse é um entendimento errado, né, na minha visão. Ali é uma forma de mostrar o contrário, né? É um contraste, né? Deus não é um amigo indisposto. Não. E não é um juiz mal-humorado. Não. Que não atende por conta da importunação. Deus está pronto, que a Bíblia diz, todo o que pede recebe, todo o que busca acha, e aquele que bate abre-se-lhe-á. Essas ideias são ideias prontas, não é alguma coisa que vai ter que... Evidentemente que dentro do projeto de Deus ele pode responder de três maneiras, né, que são chamadas maneiras clássicas. Ele pode dizer sim, não, espere. Às vezes ele diz sim, sim, rápido. George Miller. Falar em George Miller, vamos parar aqui um pouquinho e já a gente volta para conversar um pouquinho sobre George Miller?
Pois é, eu estava falando ali há pouco sobre George Miller. Quem era George Miller? Foi um rapaz extremamente devasso, perverso, e que foi encontrado pelo Senhor, foi transformado, e esse homem se tornou um homem de oração. Ele cuidou de um orfanato lá em Bristol, na Inglaterra, onde chegou a ter 2.000 crianças de uma vez, para comer, beber, vestir, escola. Mas ele não falava de dinheiro para ninguém. Nunca fez uma quermesse, nunca pediu, nunca fez um bazar, nunca vendeu nada. Ele só falava com Deus e contava para Deus. E ali aquele orfanato entraram em 60 anos 6 milhões de libras esterlinas, que atualizado hoje dá mais de 500 milhões de dólares, sem pedir ninguém. Era um homem de oração. Ele deixou um caderno com 50.000 orações respondidas. 50.000 orações. Só uma oração que ele não viu respondida, que foi a salvação de uma pessoa que ele orou por 30 e tantos anos, mas que converteu-se no dia da morte dele. E ele não preencheu aquele caderno com a oração dessa pessoa. Mas Deus está pronto a responder. E nesse livro, 65% das orações foram respondidas, ou no mesmo dia ou na mesma semana. E era assim, às vezes não tinha comida para as crianças, ele dizia: pai dos órfãos, não há comida para as crianças. E surgia o momento, alguém que passava por ali, trazia leite, trazia pão. Então, a perseverança na oração tem a ver com a petição e a entrega. Eu gosto demais do Salmo 37, 5. Eu acho esse texto de uma beleza incrível. Ele diz: entrega a tua estrada, o teu caminho, a tua andança ao Senhor, entrega, confia nele e ele tudo fará. No original hebraico não tem nem o mais ele fará, simplesmente diz fará. Ele fará. Entrega, confia e ele fará. A coisa mais difícil para mim, a coisa mais difícil que eu tenho é entregar. Eu digo que entrego, mas eu pego. Então, a oração de perseverança é aquela que você leva um tempo para entregar. Eu cito aqui um nome que, se você quiser, pode procurar no YouTube, aí, na internet. Você pode procurar o livro O Intercessor, de Rees Howells, um homem que viveu aí na época da Segunda Guerra Mundial. Era um intercessor. E ele tinha um método, ele orava até entregar. Às vezes ele levava 1 mês para entregar um assunto, porque não é fácil entregar. Você sustenta. Aí, a partir do momento em que ele entregava, ele passava a agradecer a Deus, porque o assunto já não era mais seu. Pedro, eu penso assim, eu vou com uma valise com 200 mil reais, um dinheiro considerável. Estou passando, onde é que eu vou passar? Um lugar perigoso, mas que tenha muito ladrão, acho que Brasília, né? Passando num lugar assim de muito perigo, de muitos bandidos, você com aquele dinheiro, você vai aflito, com medo de alguém lhe assaltar. Mas no momento que você entra no banco, e eu não vou fazer nenhuma propaganda bancária aqui, entra num banco e a menina pega o dinheiro e conta e me passa o papelzinho, eu saio dali assoviando, tranquilo, porque entreguei. Quando nós entregamos ao Senhor,
nós temos descanso. Eu gosto também do Salmo 55, versículo 22, até vou ler aqui na versão NVI, e na versão ARA ele diz, confia os teus cuidados ao Senhor. Na NVI diz, entrega os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então essa é uma coisa que eu acho importante nós ressaltarmos aqui, pastor, é que essa oração de entrega, de confiança ao Senhor, ela não é uma oração que é antagônica à perseverança. Não, pelo contrário. Pelo contrário, ela é uma oração de perseverança. É nós confiarmos no Senhor, nós entendermos que Ele fará, que Ele agirá, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, essa oração que é difícil. Porque a oração fácil é a gente colocar Deus na parede e pedir o que a gente quer pelas nossas vontades. Agora, essa oração de entrega, de confiança no Senhor, essa oração é uma oração que ela tá junta com a perseverança na oração, a perseverança verdadeira na oração, né? Você vê que Jesus, no momento crucial da vida dele, ele enfrentou uma luta que ele disse, a minha alma está profundamente abatida até a morte. E ele orava com tanta intensidade que acabou suando sangue. E ele orou 3 vezes. Por que 3 vezes? Né? Tem um estudo que fala sobre isso, e o George Miller mesmo me ajudou muito nesse sentido. É que você tem o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Então quando a oração toma todo o seu ser, os seus instintos, os seus desejos e a sua vontade. Presta atenção que eu repeti 3 coisas aqui. Instintos são carnais, desejos são psíquicos e a vontade é espiritual. Quando tudo isso está ali entregue, que é a nossa completa rendição, então o Senhor vai agir de uma maneira sobrenatural. Essa perseverança na oração. Então, a verdadeira perseverança na oração, ela consiste na nossa, até chegarmos à entrega total. E a confiança. Quando você entrega e confia, você sai de férias para Bahamas. Você vai esse assunto não é mais meu. Esse assunto agora é do Senhor. Agora eu vou descansar. E a oração, nesse sentido, ela traz um estado de confiança, de descanso mesmo. Não é mais meu, eu não estou mais preocupado com isso. E a minha luta na oração é sempre na entrega. Porque quando eu entrego, quando pela graça de Deus, eu vou dizer, porque eu não consigo entregar, quando pela graça de Deus, eu chego a esse ponto de dizer, Pai, esse não é mais meu, é teu. E eu não vou mais pegar isto. Né? Eu me lembro de um caso, vou contar rapidinho, Claro. Um caso de uma irmã que ela é da nossa igreja, ela teve uma infecção, uma coisa muito séria. Ela é uma moça não muito grande, ela pesava lá no hospital, no estado de coma e inchaço, pesava mais de 140 quilos, ela estava realmente enorme. Tem um amigo nosso que é médico e todas as vezes que ele chegava na nossa reunião de final de semana, ele dizia, ela não passa dessa semana, ela não passa dessa semana. E algumas pessoas me pediram para eu ir lá visitá-la e orar, e Deus estava me ensinando a confiar no Deus de perto e no Deus de longe. Porque às vezes a gente tem a ideia de que ele só age quando a gente bota a mão, quando a gente faz isso. Não, confiar no Deus de perto e no Deus de longe, que é aquilo que Jeremias nos diz. E nessa oração que eu estava, eu fui tentado a ir lá, mas Deus não me deixou. E eu fui aprender que eu precisava confiar e entregar. Quando eu entreguei, depois de uns dias, ela ficou mais de 40 dias de coma, mas depois de uns dias, quando vinha me contar a notícia, eu dizia, pode deixar que Deus está fazendo.
E hoje, quando eu a vejo lá na nossa comunidade, sã, sem sintomas, sem nenhum sequela, eu digo, é este Deus que eu quero continuar vivendo e dependendo dele. Louvado seja O Deus que faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. Quando nós olhamos a oração modelo que Jesus deixou para nós também, qual que é um ponto central ali? Seja feita a tua vontade e não a nossa. Então essa confiança, essa entrega é uma oração que, assim como o Senhor falou, pela graça de Deus, é uma oração dependente do Senhor. Porque existe essa oração independente, que é a oração que quer apenas as minhas vontades. Claro que nós pedimos ao Senhor, né, o que nós queremos e as coisas que nós julgamos que são boas para nós pedimos, né? Agora, esse lugar de dependência, de entrega, entender que a vontade do Senhor é soberana e que seja feita a tua vontade, a vontade do Senhor, né? Quando nós olhamos a história do fariseu e do publicano, por exemplo, ali nós vemos uma oração dependente do Senhor, que é uma oração de arrependimento, sabendo que da grandeza do Senhor, e a oração independente, que é uma oração que ora para si, é uma oração que pensa só em si, é uma oração que não vai entregar nada e nem confiar nada para o Senhor. E a palavra mostra que até é uma oração que Deus nem ouve. É uma oração pagã. Vocês prestem atenção, os gentios também oram. Mas é como o fariseu, ele ora de si para si. De si para si. Ele está voltado mais para uma meditação ou uma elaboração de pensamentos vinculados com os seus próprios interesses. Mas, como você se referiu à oração do Pai Nosso, nós começamos dizendo, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu governo e a tua vontade seja feita, tanto aqui na terra como no céu. Aí ele vai fazer uma série de pedidos, o pão nosso de cada dia, que para mim ali é muito mais do que o pão de padaria, é o relacionamento, é o pão que desceu do céu, que é Cristo. Perdoa aquilo que nós fazemos, os nossos pecados. Não nos deixes cair quando somos tentados e livra-nos do maligno. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração para mim é modelo. Eu posso orá-la 1 hora, 2 horas, porque são estações que eu estou visitando, a santificação, o governo, a vontade, o pão nosso, o perdão, a tentação. Eu vou, em cada uma eu vou dizendo assim, olha, estou com Pedro ali enfrentando um problema e ele está, e aí eu, naquela estação eu trabalho com essas questões. Perseverança, mas a oração do pagão, meu filho, é terrível. E ele sai frustrado. Eu encontro pessoas que dizem, eu já orei e Deus me atendeu. Mas você sabe que o tempo foi embora, a nossa conversa está boa, mas nós vamos ter que encerrar aqui para esperar por você tomar um outro cafezinho, uma fé renovada no final de semana que vem. E o nosso abraço aqui, ó, o nosso abraço, coração para coração. Até a próxima.